iniciarei com uma frase humorística sobre um livro sem especificá-lo. Se aquele livro considerado sagrado diz que não há outras vidas no sentido que apresentaremos, então talvez haja outras vidas nesse sentido. Para mim, a teologia daquele livro não é prova de que às vezes Deus controlou diretamente a chuva neste planeta, por exemplo. O quanto a ciência nos mostra que há formas retrógradas de interpretação desse livro, em relação às chamadas profecias, assim historiador que deixou de ser ateu depois de estudá-las bastante, entretanto também existem muitos historiadores ateus que as estudaram bastante e continuam sendo ateus. Neste vídeo, não abordaremos amplamente os motivos psicossociais que podem ter contribuído para o ser humano desenvolver a crença na reencarnação ou no renascimento. Quem acredita que uma pessoa reencarna neste ou em outro planeta, geralmente também acredita em um renascimento. Há várias crenças concernentes a uma crença designada como renascimento. Na crença sobre renascimento que apresentaremos, há uma concepção que se diferencia de uma sobre reencarnação. Realizaremos uma distinção entre uma concepção sobre reencarnação e uma crença denominada de renascimento. Segundo uma consideração sobre reencarnação, depois que a pessoa falece, separa-se de seu corpo um espírito que tem certa consciência e está envolto em certa substância. Conforme filmes e livros, esse espírito ou alma pode começar a perceber que morreu. Depois de um tempo, de acordo com uma concepção, deliberadamente, esse espírito vai em direção à reencarnação. Mas o que acha de voltarmos? De renascermos? O que permite me lembrar de algo está em meu cérebro, o qual é um órgão físico do corpo humano. Na amnésia, por exemplo, há perda de memória. Os que acreditam na concepção de que depois que alguém falece, se separa de seu corpo um espírito que se lembra, enxerga, escuta, sente e tem emoções, buscam explicar de algumas formas como isso pode ser possível. Não abordaremos essas explicações aqui. Uma das suposições referentes sobre haver espírito e este ter consciência é a seguinte: antes de reencarnar, o espírito tem consciência das suas encarnações. Reencarnado, uma consciência que tinha quando desencarnado se obscurece, mas, dependendo de algumas coisas, pode ocorrer certo desobscurecimento relativo. Depois da morte, volta-se em processo a ter aquela consciência do espírito, e o espírito pode se lembrar das suas encarnações. Conforme uma crença denominada de renascimento, depois que a pessoa morre, não sai um espírito ou alma de seu corpo que tem uma forma de consciência, nem é despertada uma consciência naquele sentido que é capaz de ter noção de quando estava participando deste mundo, excetuando se uma possibilidade for acrescida. Um exemplo de possibilidade assim seria a seguinte: talvez, enquanto esperamos a solução para a morte, por exemplo, estejamos morrendo e renascendo, participando desta forma de existir em um tipo de simulação. Nessa possibilidade, o tempo daqui pode ser diferente do tempo de lá. Levando essa possibilidade em consideração, talvez sujeitos tenham participado desta forma de existir por um período, e já não mais participem dela, por terem chegado a um destino, por exemplo. Quem sabe alguém morreu aqui em sua última vida, nesta forma de existir, quando chegou lá. Não abordaremos neste vídeo as críticas que uma hipótese da simulação recebe. Apenas diremos que, de acordo com o que conhecemos, não seria possível simular o universo inteiro. Um estudo de físicos teóricos da Universidade de Oxford e Universidade Hebraica argumenta que nem todos os átomos do universo seriam suficientes para conseguir memória para um computador que pudesse simular o universo inteiro. There's my guy. Welcome home. A natureza me criou, permitindo que eu tivesse consciência. Segundo a crença no renascimento que estamos apresentando, depois que eu morrer, acontecerá algo semelhante ao que me permitiu existir nesta vida, mas na próxima vida, meu genitor vai ser diferente. Conforme uma suposição humorística ou não,
que levam o renascimento em consideração, sua próxima mãe será outra versão da sua mãe atual, uma versão mais alta ou mais baixa. Quem sabe nós não tenhamos adquirido o avatar que utilizamos e participemos de suas versões em conexões com as vidas anteriores. Nesse caso, alguém pode ter adquirido o avatar da época do chamado Homem das Cavernas? Ou foi em outro momento que todo mundo começou a participar desta forma de existir? Quem sabe outros renasçam em corpos iguais aos nossos. Quem sabe você não se torne um dia uma pessoa que você critica e faça exatamente tudo o que essa pessoa fez em sua vida. É difícil para mim de acreditar que uma pessoa que nasceu sem poder andar, por exemplo, possa morrer e sempre renascer sem poder andar. Entretanto, o simbolismo de um eterno retorno, conforme a ideia de sempre vivenciarmos as mesmas coisas nos retornos, pode ser provocativo em um sentido considerado bom. Conforme a crença no renascimento que estamos apresentando, na próxima vida, simplesmente ocorrerá de modo natural as condições que me farão existir novamente neste ou em outro planeta. Natureza já me fez isso uma vez, e disso tenho certeza. Isso e a nova vida terão conexões com a vida anterior. Sobre esse assunto, indicamos este vídeo que está sendo apresentado acima. Talvez não exista atualmente vida inteligente em outro planeta. Imaginando que existam universos paralelos, assim, talvez, depois de morrer, alguém renasça em um universo paralelo a este no qual estamos agora. Talvez tenha mais coisa por aí, alguma nova descoberta que vai fazer a gente se sentir mais merda ainda. Talvez, em tempo equivalente, exista um planeta igual ao nosso em um universo paralelo, no qual aquele livro considerado sagrado não existe. Existem algumas ideias de religiões que acreditam na reencarnação, que eu considero piores do que algumas ideias desse livro. Aquela crença religiosa contrária ao materialismo pode contribuir para a não apropriação considerada indevida. Por exemplo, por outro lado, essa crença despreza toda a matéria de um modo que considero ruim. Não abordaremos aqui as considerações sobre o que constitui uma apropriação indevida. A maioria dos alefianos ergue a possibilidade de que a crença no renascimento que estamos apresentando possa ser verdadeira. A maioria dos alefianos considera que não exista, da forma que religiões apresentam, morto intercedendo pelos vivos ou se comunicando com eles, a não ser simbolicamente. Não considero a minha forma de me expressar como perseguição aos cristãos. Talvez em vida posterior eu seja cristão e lá isso me seja bom. Através de um simbolismo religioso, uma provocação, em sentido considerado bom, pode visar ao respeito interreligioso, por exemplo. Talvez Quevedo já tenha renascido e seja na vida atual um espírita que critica o catolicismo. Quevedo argumentou contra a ideia de haver reencarnação ou renascimento da seguinte forma: acaso não há falhas da natureza também nos animais, nas plantas? Aquela árvore retorcida, inclinada, com ramos secos, a ovelhinha que nasceu com 2 cabeças morrendo pouco depois, tudo isso é também pela reencarnação? Esse argumento de Quevedo não é ruim, mas, se ele acreditava que o ser humano possui algo que vai para certo lugar depois de morrer, então, partindo disso, é possível que apenas o ser humano renasça depois de morrer e que haja no mundo acontecimentos casuais e acontecimentos relativos a uma lei do karma. Quando Quevedo acreditava que um ser passou a ter um espírito? Em seus 2 livros que li, ele não aborda diretamente o tema evolução biológica. Supondo que um animal não humano seja mais forte do que outros da espécie em consequência de ter existido de uma forma em vida anterior. Ele teria se tornado forte assim nesta vida, sem ter tido na vida anterior comportamentos conforme a nossa razão. Isso contrariaria um conceito de merecimento? Se sim, contrariar esse conceito de merecimento não é prova contrária à suposição. Supondo que exista vida anterior, o leão que devorou o ser humano, por exemplo, pode ter feito isso por causa de algo que o devorado fez na vida anterior? Talvez. Quevedo considerava que pode ocorrer de um ser humano influenciar parapsicologicamente o comportamento de um animal não humano. Considerava que possa existir certa conexão nesse sentido entre um ser humano e um animal não humano. Talvez haja um número específico de seres que renascem, talvez esse número esteja aumentando. Quiçá tenhamos morrido em outro lugar e entrado nesta forma de existir. Talvez tenhamos preferido não saber com certeza a verdade sobre isso.
Outro ponto. Pode ser difícil de imaginar que plantas, insetos e animais não humanos possam renascer por causa do valor que damos à nossa razão. Talvez insetos, animais e plantas sejam renascimentos. Não é porque eles não possuem a nossa razão que isso prova que não são renascimentos. Todos os seres vivos têm algumas coisas em comum. Há quem prefira não utilizar a expressão falhas na natureza para se referir àqueles acontecimentos da natureza. Considerando que haja esse renascimento, então só é possível renascer em dinossauro neste planeta, se ocorrer renascimento em nosso passado ou em filme de ficção científica, etc. Talvez depois de morrer, uma planta renasça em outra de espécie diferente, e em algum momento comece a renascer em espécie de inseto e assim por diante. Talvez o único ser vivo que não renasce após a morte seja o ser humano. Nossa hipótese sobre o karma se diferencia de algumas crenças em um karma. Abordaremos amplamente nossa hipótese sobre o karma em outro vídeo. Os espíritas geralmente preferem não utilizar a expressão karma. Citaremos uma crítica de Freud, que também pode ser contra a hipótese do renascimento. A autoestima do homem, seriamente ameaçada, exige consolação. A vida e o universo devem ser despidos de seus terrores. Ademais, sua curiosidade, movida, é verdade, pelo mais forte interesse prático, pede uma resposta. A própria morte não é uma extinção, no pensamento religioso. Não constitui um retorno ao inanimado inorgânico, mas o começo de um novo tipo de existência, que se acha no caminho da evolução para algo mais elevado. E olhando na outra direção, essa visão anuncia que as mesmas leis morais que nossas civilizações estabeleceram governam também o universo inteiro, com a única diferença de serem mantidas por uma Corte Suprema de Justiça, incomparavelmente mais poderosa e harmoniosa. Esses próprios preceitos foram elevados além da sociedade humana e estendidos à natureza e ao universo. Essas críticas de Freud são boas, mas não provam que não há renascimento. A personalidade denominada de perversa pode ser mudada? Ou não pode ser mudada? Não buscaremos responder aqui a essa pergunta em consonância com nossa hipótese sobre um karma. Outro argumento de Quevedo contra a reencarnação é o seguinte: é com essa absurda teoria que querem substituir a sublime doutrina cristã sobre a dor. Quevedo argumenta que é absurdo dizer que Jesus, por exemplo, passou por sofrimentos em consequência de algo que fez em vida anterior. Entretanto, não há como provar que não existe essa possibilidade inaceitável para a maioria dos cristãos. O que eu consideraria inegavelmente absurdo seria se me dissessem que atualmente uma pessoa foi condenada em um dos nossos tribunais por causa de um crime supostamente cometido na vida anterior. Um simbolismo religioso pode contribuir para a ética, mas uma crença religiosa não pode influenciar nesse sentido que disse. A crença em um paraíso no qual uma mesma pessoa transformada viverá eternamente me parece bem menos coerente com a realidade do que a crença no renascimento. Se há renascimento, quando ele se iniciou? Boa pergunta. Quem foi o primeiro a renascer de quem? Não buscaremos abordar essa questão aqui. Mesmo que não exista renascimento, essa crença é simbólica e, em consonância com ela, pode se expressar artisticamente. Sobre a regressão na qual se acredita se lembrar de uma vida anterior, falaremos que, psicologicamente, o conceito de regressão da psicanálise pode ter a ver com esse tema e que há muitos casos nos quais se demonstrou que aquilo que a pessoa estava dizendo sobre sua vida anterior não poderia ser verdade. Entretanto, há vários casos difíceis de explicar. Supondo que houvesse conexões que permitissem que alguém se lembrasse de uma vida anterior, na opinião da maioria dos alefianos, isso não provaria que depois que alguém falece, separa-se de seu corpo um espírito que tem certa consciência. O garoto que apresentaremos a seguir disse algumas coisas que só os pais poderiam saber e que antes de nascer os havia escolhido para reencarnar. Uma das explicações seria que em vida captou inconscientemente dos pais aquilo que disse. Sobre aquilo que acertou sobre a vida do piloto que havia morrido aos 21 anos, quem sabe de fato seja o renascimento dele, ou talvez a explicação seja outra.
Inicialmente, os pais eram bastante céticos em relação à reencarnação. Eu perguntei para ela sobre um quadro que a minha mãe passada tinha feito para ela e para mim. Ficou no sótão dela por uns 50 anos. Meus pais e ela acharam uma loucura que eu soubesse uma coisa dessas. Dos 2 aos 6 anos de idade, James continuou fornecendo provas de uma incrível possibilidade dele ser James Houston reencarnado. Esse avião, o Wildcat, é o avião em que James Houston caiu. E ele foi o piloto de teste do Corsair. Ele testava esse modelo decolando de um porta-aviões. Na divisão de estudos da percepção da Universidade de Virgínia, o Dr. Jim Tucker examinou James Leininger. Tucker desenvolveu o que chama de escala de força do caso para a reencarnação. Isso certamente sugere que existe uma parte de nós, uma parte da consciência, que pode ser capaz de prosseguir depois que o cérebro morre. Isso indica que o cérebro pode não ser o criador de pelo menos uma parte da nossa consciência. Talvez um dia consigam fazer com que o ser humano não morra na vida na qual está vivendo. Quiçá nunca consigam isso. Imaginemos que não morrêssemos. Se nos lembrássemos de coisas que aconteceram há 3 séculos, por exemplo, seria ruim ou poderia não ser ruim? Acho que fosse ruim se a memória fosse mais intensa no sentido de não se esquecer das coisas. Esquecer-se pode ser bom ou ruim. A memória autobiográfica altamente superior de Rebecca Sherrock. Pensemos como deve ser se lembrar de forma detalhada e altamente superior das coisas que viu, estudou, escutou e sentiu. Se lembrar dos episódios maravilhosos e dos terríveis. Rebecca diz que sua condição é uma bênção e uma maldição. Há por volta de 60 pessoas semelhantes a Rebecca. Elas foram diagnosticadas com memória autobiográfica altamente superior. Elas possuem uma memória extraordinária. Rebecca tem sido estudada com o propósito de ajudar pessoas com problemas de memória. Ela pode descrever com bastante precisão aquilo que estava fazendo em quase qualquer data. Ela fornece detalhes que incluem o que estava vestindo, o que estava em seu redor e o estado de suas emoções no momento. Ela consegue se lembrar de quando era bebê. No decorrer de sua vida, Rebecca teve de desenvolver estratégias para lidar com sua condição. Ela lutou contra a depressão. Com a ajuda de uma equipe de psicólogos e de sua família, ela progrediu muito na aquisição de habilidades que a ajudam a enfrentar o dia a dia com mais confiança. Se alguém citar um trecho de Harry Potter, ela pode continuar de memória. Isso mesmo, ela tem um livro Harry Potter inteiro decorado. A memória de Rebecca é muito fora do comum, mas ela admite que a sua memória também falha. Supondo que exista a próxima vida, então ser muito caridoso talvez seja o caminho para se tornar um astro riquíssimo numa próxima vida, por exemplo. Mas, depois da vida de astro riquíssimo, o que ocorrerá? O quanto podemos mudar em nossa vida e o quanto não podemos mudar? Estamos buscando refletir sobre isso em outros vídeos. Supondo que existam outras vidas, o quanto influenciam a presente? Talvez algo desagradável relativo não aconteça apenas em consequência de algo que alguém fez em vida anterior, mas quem sabe não aconteça também por causa de algo agradável que ocorrerá na vida posterior. Conforme a minha porcentagem de crença em uma próxima vida, busco pensar no que pode ocorrer não apenas nela. Eu busco um equilíbrio em aspectos da vida. Existem hipóteses na hipótese referente ao karma da maioria dos alefianos que desenvolvemos nos baseando em conceitos de Jung. Talvez uma pessoa que tenha sido mais extrovertida por maior período em sua vida se torne por maior período em uma próxima vida mais introvertida, e vice-versa. Essa atitude é como uma disposição da psique de agir ou reagir em certa direção, e pode variar em diferentes fases da mesma vida ou situações. 4 funções psicológicas fundamentais foram identificadas por Jung: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Ninguém desenvolve igualmente bem todas essas 4 funções. Cada sujeito tem uma função fortemente dominante e uma função auxiliar parcialmente desenvolvida. Tanto de forma extrovertida quanto introvertida, cada função pode ser experienciada. Eu não sei se o karma cria o ego ou o ego cria o karma.
Esta frase está relatada no livro Conversas com Jung. Pode ser que, quando alguém dá um lanche para um morador de rua, esteja dando para si mesmo uma vida na qual será um morador de rua. Pode ser que, quando alguém coloca um pé para outro tropeçar, esteja colocando um pé para si mesmo numa próxima vida. Quando falamos que um artista tem desenvolvimento espetacular, nós não estamos desprezando os demais. Estamos dizendo que ele pode ter feito algo numa vida anterior para merecer isso. É uma crítica ao se falam que vários artistas têm pacto com o capeta. O que tais artistas podem ter feito na outra vida para escutar esse tipo de coisa? Todos nós estamos construindo esta vida e talvez uma próxima vida. Somos construtores. Coisas ruins referentes ao karma podem ter a ver com um tipo de moralismo religioso que estava vinculado a um conceito de caridade na vida anterior. Não temos doutrina nenhuma obrigando ou exortando alguém a ter atitude caridosa. Talvez um cristão muito caridoso se torne um rico egoísta na próxima vida.